de ombro. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está assistindo pelo YouTube. E eu preciso dar um recadinho antes da gente começar a falar sobre o tema do vídeo. Antes de falar do tratamento, eu vou contar um pouquinho o que é a luxação, como que ela acontece, quais fatores que predispõem, os tipos de luxação, a classificação antes de entrar no tratamento. E então, se você está interessado só em saber os exercícios, o tratamento, você pode pular esse vídeo do meio para o final. Se você quer saber a história da luxação, o que acontece com o seu corpo, eu sugiro que você fique e assista o que eu vou te contar. E por que eu vou fazer isso antes de introduzir o tratamento? Aqui na High Performance, a gente acredita que o paciente ele é parte ativa do tratamento. O que isso significa? Sem a participação e sem o entendimento dele, fica tudo mais difícil, porque a gente trabalha com resultados a longo prazo, não a curto prazo, principalmente quando se trata de uma questão tão séria quanto a luxação, que no caso a gente vai falar do tratamento conservador, que é sem cirurgia. Eu vou contar quando ele é indicado e como ele é feito, mas ele pode chegar a ser cirúrgico e é justamente o que a gente não quer. Então, o trabalho da luxação, eu já adianto que ele é um trabalho que tem que ser pensado a longo prazo, porque eu preciso, além de resolver o problema, as luxações ou a luxação que ele já teve até o momento, eu preciso evitar que isso aconteça novamente, para que ele não precise de um procedimento cirúrgico no futuro. E por que a gente trabalha dessa maneira? Aqui na clínica, toda vez que um paciente chega para fazer avaliação, depois que a gente colhe toda a história, a gente gasta esse tempo explicando mesmo, ensinando para o paciente o que está acontecendo com o corpo dele. Por quê? Primeiro, a gente sabe que você precisa saber o que está acontecendo com o seu corpo. Segundo, quando você entende a situação, você consegue entender melhor o porquê daquele tratamento que eu estou te passando, e a gente tem ferramentas para fazer o paciente se comprometer com o tratamento. E por que também seguir orientações que a gente dá após a alta. Então, tudo faz parte do trabalho para que a reabilitação seja melhor sucedida. Agora, sem mais delongas, vamos começar então a falar da luxação. Primeiro, você sabe o que é uma luxação? Então, existe aquela crença, muita gente até fala, ai, mas eu só luxei, eu não fraturei. Como se a luxação fosse menos grave do que uma fratura. E não necessariamente, muitas vezes ela pode ser muito mais grave que uma fratura. Por quê? A definição de luxação é a perda da continuidade de uma articulação. Então, o que isso significa? A minha articulação, geralmente, ela é formada por dois ossos, né, que se encontram, e eu tenho uma cartilagem, uma cápsula e uma série de estruturas revestindo. Quando eu tenho a luxação, eu tenho a separação dessa articulação para alguma direção. Então, um osso vai para o lado e o outro osso vai para outro lado. Então, falando um pouco da articulação do ombro, na verdade o ombro a gente chama de complexo do ombro, porque ele envolve uma série de ossos e articulações maiores ou menores, todas com sua devida importância. Mas hoje, quando a gente falar de luxação de ombro, a gente vai falar especificamente da articulação glenomeral, que é a junção de dois ossos, a escápula e o húmero, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco num desenho. Essa articulação glenomeral é a articulação mais móvel do nosso corpo, ela é a articulação que tem mais movimento. Ou seja, quando uma articulação é muito móvel, ela também não é tão estável para que ela possa realizar essa grande quantidade de movimento. E isso deixa essa articulação extremamente suscetível à instabilidade e às luxações. Então, ela é a articulação com a maior incidência de luxação que a gente tem no corpo. E para que a minha articulação se mantenha estável, a gente tem estabilizadores passivos e estabilizadores ativos. Esses estabilizadores, eles permitem que tanto em repouso e principalmente em movimento, a minha articulação se mexa, mas se mantenha centralizada e não perca sua continuidade. Então, quando eu tenho falha de algum desses estabilizadores, eu fico mais suscetível a uma instabilidade ou a uma luxação. Responsáveis pela estabilização passiva da nossa articulação glenomeral, nós temos o lábio glenoidal, a cápsula que reveste essa articulação, os ligamentos e uma pressão negativa que fica dentro dessa cápsula.
E responsáveis pela estabilização ativa dessa articulação, nós temos os músculos, principalmente os músculos do manguito rotador e também o músculo deltoide. Mas por que é tão importante essa explicação prévia da anatomia? Porque quando eu tenho uma luxação, então eu mostrei para vocês a anatomia da glenohumeral, ela é revestida por uma série de estruturas. Quando eu tenho a perda da continuidade para alguma direção dessa minha articulação, consequentemente eu posso ter ruptura em maior ou menor grau dessas estruturas, que vai levar a um comprometimento principalmente dos estabilizadores passivos. E quando eu tenho comprometimento desses estabilizadores passivos, eu vou precisar que os meus estabilizadores ativos, que são os músculos, sejam reforçados para que garantam que essa articulação consiga se mover e com a sua estabilidade preservada novamente. E isso é a principal base do nosso tratamento conservador. Então, a luxação de ombro, ela pode se dar de maneira traumática, que é quando eu tenho um impacto forte e causo o deslocamento dessa articulação. Quando eu tenho a luxação anterior, geralmente o mecanismo vem de trás para frente, com o ombro nessa posição, que a gente tem uma abdução e uma rotação de 90 graus. Então, a cabeça do meu ombro, ela fica totalmente exposta nessa posição, e se eu recebo um trauma por trás, um trauma posterior, eu posso ter esse deslocamento anterior. Já a luxação posterior, ela é menos comum, mas a gente também encontra quando eu tenho um deslocamento posterior. Então, geralmente, traumas também com queda nessa posição ou com o cotovelo, também choque elétrico podem causar a luxação posterior. Então, para um paciente de luxação, a gente já sabe agora que o músculo tem papel fundamental e que o fortalecimento muscular vai ser a base desse tratamento. Mas antes da gente falar do fortalecimento muscular propriamente dito, eu preciso explicar para vocês as diferenças das luxações e algumas lesões que podem acontecer, porque isso também vai ajudar a gente a entender melhor quais músculos eu vou fortalecer, porque para cada direção de luxação eu vou ter uma determinada estrutura mais machucada que outra e um determinado músculo que vai gerar mais estabilização ou que pode favorecer que essa articulação luxe novamente, assim como, dependendo do grau de lesão que eu tenho das estruturas, o médico também vai definir se esse paciente ele está apto para um tratamento conservador ou se ele necessita de uma abordagem cirúrgica. Então, aqui a gente tem a articulação glenohumeral em sua normalidade, então a gente tem congruência da glenoide, que é a parte da escápula que se junta com o húmero para formar a articulação. Na foto 2, a gente tem uma luxação anterior, que é quando a cabeça do húmero se desloca para frente, e na foto 3, a gente tem uma luxação posterior, que é quando a cabeça do húmero se desloca para trás. Essas duas são as principais luxações da glenohumeral, porém a gente também pode encontrar luxação inferior, isolada, luxação anteroinferior, que é a associação quando a articulação luxa para baixo e para frente, e a gente também pode encontrar a luxação superior. E a luxação que a gente vai falar hoje, que é a atraumática, que ela se dá sem um trauma e sem motivo aparente. E essa luxação atraumática sem motivo aparente, ela pode estar presente em pacientes que tiveram uma primeira luxação traumática, que tiveram uma lesão daqueles estabilizadores, daquelas estruturas e a articulação perdeu a sua estabilidade, então ela fica suscetível a ter luxações ou subluxações espontâneas, mas ela também pode acontecer e é muito encontrada em pacientes que têm frouxidão ligamentar, e geralmente isso começa muito cedo, até mesmo na adolescência. Então são aquelas pessoas que a gente encontra com frouxidão ligamentar, então que tem facilidade, por exemplo, de encostar o polegar no antebraço, que tem o cotovelo e os joelhos com uma hipermobilidade, né? A articulação ela se move um pouco mais do que o normal, tem uma hiperflexibilidade muitas vezes, tem uma hipermobilidade, então elas ficam mais suscetíveis
a ter as luxações. E isso acontece de maneira espontânea. Então, são aqueles pacientes que chegam e falam: olha o que eu faço, eu consigo tirar meu ombro do lugar, tirar e pôr. E ele não sabe que cada vez que ele faz isso, ele está machucando ainda mais essas estruturas e dificultando ainda mais o trabalho para que a gente consiga ganhar essa estabilização novamente. Também são aquelas pessoas que às vezes não têm certeza se o ombro saiu ou não, às vezes teve uma subluxação, que a subluxação é uma luxação incompleta, então eu tenho perda só de uma parte da continuidade e geralmente ela reduz, a gente fala, ela volta para o lugar espontaneamente. E o paciente às vezes não tem certeza se luxou, esses que têm já uma instabilidade, uma hiperfrouxidão, pacientes que muitas vezes espirram e relatam que o ombro luxa ou subluxa, ou dormindo quando vão mudar de posição. Então, geralmente, esses pacientes já tiveram mais de um episódio por vez. E aí a gente chama esses pacientes que já tiveram mais de um episódio de luxação recidivante. Então, e uma coisa super importante é que geralmente esses pacientes que têm instabilidade, eles têm o que a gente chama de instabilidade multidirecional. Então, o tipo de luxação mais comum é a anterior, porém nesses pacientes ele pode apresentar uma luxação para qualquer um dos lados, anterior, posterior, inferior, antero, inferior. Então, toda vez que eu tenho a saída da cabeça do húmero, da articulação, a gente tem determinadas lesões. Quando eu tenho a luxação anterior, as principais lesões que eu tenho, que eu posso ter dessa estrutura, é a lesão de destacamento da porção inferior da parte de baixo do lábio, que está lá grudado na glenoide, que a gente chama de lesão de Bankar. E eu também posso ter uma lesão óssea na parte posterolateral da cabeça do húmero, principalmente quando a articulação reduz, né? Ela bate na borda da glenoide, tendo essa lesão, que chama lesão de Hill-Sachs. E por que isso é importante? Porque quanto mais luxações eu tenho, maiores essas lesões provavelmente serão nesse paciente e maior a instabilidade que esse paciente vai apresentar, porque eu estou aumentando o espaço e perdendo instabilidade. Isso que vai ajudar a gente a direcionar se o paciente cabe tratamento conservador ou se o ideal é que ele já vá por um procedimento cirúrgico. Geralmente lesões pequenas dessas estruturas, ou um episódio, ou episódios que não causaram lesões tão grandes, a gente consegue que esse paciente responda bem ao tratamento conservador, principalmente quando a gente está falando das luxações atraumáticas. Quais são os sinais, né, do paciente com luxação? Além, né, dele saber para onde ele luxou, geralmente, pacientes de luxação recidivante, às vezes eles perderam a conta de quantas vezes eles já luxaram aquela estrutura, né? Porque tem os episódios também dormindo, espirrando, às vezes tem os que colocam e tiram do lugar, então alguns perdem a conta. E eles têm, ainda assim, a apreensão, que é o medo de movimentar o braço em grandes amplitudes, que geralmente são as amplitudes que favorecem o desencaixe, a instabilidade da articulação. Eles também vão apresentar dor, muitas vezes vão apresentar um espasmo da musculatura da região, que é um aumento, né, uma proteção dos estabilizadores dinâmicos da nossa musculatura, tentando segurar aquela articulação ali no local, e eles também vão ter perda de movimento, que geralmente essa perda de movimento é mais por reação de proteção e por dor do que propriamente pela luxação, porque lembra, são pessoas que têm excesso de movimento disponível. Então a gente vai falar agora do tratamento da luxação recidivante atraumática, principalmente pensando na anterior, mas lembrando que ela pode ser multidirecional e a gente precisa levar isso em consideração. Primeira etapa, a gente vai pensar em aliviar a dor desse paciente, que é fazer recursos analgésicos, liberar a tensão da musculatura do trapézio, do pescoço, que geralmente fica tenso. A gente vai tentar estimular que esse paciente use um pouco mais o braço de maneira ativa, claro que dentro do que a gente identifique que é seguro, para que não tenha novos episódios de luxação. E a gente, assim que é possível, se possível já no primeiro dia, a gente vai começar fortalecimento inicialmente isométrico, porque
lembra que a gente teve lesões de estruturas passivas. Essas estruturas, elas não vão cicatrizar sozinhas. Por isso que é tão importante que eu ganhe força muscular. O músculo vai ser responsável totalmente pela estabilidade dessa articulação no futuro. E o que acontece, como os meus músculos, os tendões desses músculos são inseridos na cápsula articular, então quando eu fortaleço o músculo, eu também consigo ganhar um pouco de tensão nessa estrutura que reveste a articulação, também consigo melhorar um pouco essa estabilidade. Mas o que eu tive de destacamento de lábio, o que eu tive de lesão óssea, lesão ligamentar, se foi lesão ligamentar completa, a gente não tem cicatrização dessas estruturas de maneira conservadora, isso teria que ser feito de maneira cirúrgica. De uma maneira bem resumida, a gente mostrou a fase inicial e um pouquinho do que pode ser feito numa fase mais intermediária, avançada, para pessoas com luxação atraumática. Porém, é importante reforçar que esses pacientes precisam de um trabalho a longo prazo e de uma mudança de vida. Então, sempre vai ter que ser feito um trabalho de fortalecimento para que essa articulação se comporte sem luxações ou subluxações, para que essa pessoa consiga ter uma vida normal, sem dor, sem limitações e sim fazendo todas as atividades que ela precisa, incluindo prática esportiva. Lembrando que os vídeos não substituem a consulta individual com o fisioterapeuta, onde é realizada uma avaliação e o tratamento é direcionado de acordo com as suas necessidades. A gente sempre gosta de falar que a sua lesão não é igual à minha, que não é igual a uma terceira pessoa, mesmo que a gente tenha características muito parecidas. Os objetivos dos nossos vídeos são informar e educar vocês quanto ao que deve ser feito, falar, reforçar a importância de procurar um profissional especializado sempre que possível e, claro, permitir que vocês consigam identificar, caso já estejam realizando um tratamento ou não, se esse tratamento está sendo também realizado da melhor maneira possível, porque a fisioterapia é muito mais ampla do que a gente imagina. E se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, gosta dos nossos conteúdos, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Se você já é inscrito, ativa as notificações aqui do lado no sininho, porque nós temos vídeos semanais e aí você não corre o risco de perder, vai receber as notificações sempre que a gente tiver uma atualização nova.